Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/4, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon e veio e sitiou Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e na cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e fez passar a serra, a picareta, o ferro, o machado. Assim fez Davi todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Lami, o irmão de Golias. O geteu, cuja lança tinha haste com um eixo de tecelão, isso está relatado lá em 1 Samuel capítulo 17, do 4 ao 7, houve outra grande guerra em Gate, e havia um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatã, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes de Gate e caíram na mão de Davi pela mão dos seus homens. No capítulo 21, nós vamos ver o triste episódio, que já também vimos esse texto, que é o levantamento do censo, não é? Que desagradou profundamente a Deus. Então, Satanás se levantou contra Israel, olha só, e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Então, quando você olha esse texto, isso faz com que eu e você tenhamos cuidado com aquilo que se passa na nossa cabeça, com aquilo que pretendemos fazer. Precisamos do Espírito Santo para que nos conduza a toda a verdade, porque somos fadados ao erro. Davi aqui levantou um censo, né, em Israel, porque deu ouvido aos seus próprios pensamentos. Possivelmente ele não pensou que aquilo era um intento mau, mas o texto fala que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer aquilo. Então, precisamos ter ponderância nas nossas atitudes. Disse Davi a Joabe, o chefe do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus o povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Olha só. Próprio comandante Joabe atentou Davi, mesmo assim Davi foi irredutível, porém o rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, fez o censo que o rei queria e voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam a espada. Então, ele lembra desse censo que foi feito lá atrás? Era em relação aos homens de guerra. E 70.000 homens que puxavam a espada. Isso
ele fez o levantamento em Israel, que era 1.100.000, que puxava a espada, e em Judá era 470.000 homens. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. E aí, Davi, tudo isso, a gente sabe já que desagradou profundamente a Deus e Deus feriu a Israel. Então, Davi disse, muito pequei em tal coisa, porém agora peço-te que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Falou o Senhor a Gade, o vidente, em outras versões, o profeta de Davi, e disse, vai, disse a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhei uma delas para que eu te faça. E veio, pois, Gade a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Queres 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido pelos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcançando, ou 3 dias a espada do Senhor? Isto é a peste na terra. O anjo do Senhor cause destruição em todo o território de Israel. Vê, pois, agora e responda, para que eu hei de dar àquele que me enviou. Então Davi disse a Gade, estou em grande angústia. Caia eu sobre as mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor peste em Israel. Caíram em Israel 70.000 homens. Você consegue ter dimensão do que é 70.000 homens? Pois é. Então vinha o Senhor, enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantou os olhos e viu Davi o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, executando o juízo, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Imagine a visão, E aí Davi, os anciões cobriram-se de saco, se prostraram com o rosto em terra, e aí Davi diz, sou eu que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas o que fizeram, Senhor meu Deus, seja porventura a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigar o povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara no monte, no nome do Senhor, e virando Ornã, viu o anjo e esconderam-se dos 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debrulhando trigo e ele também viu o anjo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este lhe olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E aí Davi fala, me dá o lugar para que eu possa edificar nele um altar. Ornã diz, toma, rei, tudo é teu, faz o que tu queres, Olha, tem aqui meus bois, os trilhos, a lenha, tudo que tu precisar. E aí Davi fala para Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor, eu quero comprar, porque eu não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto, que não me custe nada. Davi deu a Ornã aquele lugar pelo preço, a soma de 600 ciclos de ouro, e ali ele edificou um altar ao Senhor e ofereceu o sacrifício pacífico, invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar e o holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele, colocou de volta a espada na bainha. E aí vai ser este o lugar onde vai ser erguido o templo, o tabernáculo. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocausto estava naquele tempo no monte
do alto de Gibeão. E Davi não podia ir até lá para consultar o Senhor, porque estava atemorizado por causa da espada do Senhor. Então esse lugar, né, a ilha de Ornã, que foi comprado por Davi, se tornou um lugar muito especial para Davi. E aí Davi faz os preparativos para edificar o templo, né? Já sabemos que ele não tinha ordem do Senhor para edificar, mas ele começa a cuidar de tudo. Salomão recebe não só a planta, mas tudo que era necessário. Ele só vai executar o projeto. Disse Davi: aqui levantarás a casa do Senhor, Deus, e o altar de holocausto de Israel. E deu ordem, Davi, para que fosse ajuntado estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros para que preparasse pedras e para edificar a casa. Aparelhou Davi ferro em abundância, pregos, folhas das portas, da juntura, os bronzes em abundância, madeira de cedro sem conta, porque os sidônios traziam, lembra disso? Pois é. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e é tenro, ou seja, não tem muita experiência. E a casa que há de edificar do Senhor deve ser sobremodo magnífica para o nome e a glória do Senhor sobre a terra. Providenciarei, pois, para que tudo que for necessário. Assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. E aí nós vamos ver ordens de Davi a Salomão. Ele chama Salomão, seu filho, e ordena que se edifique a casa do Senhor em Israel. Isso mesmo, né? E aí ele diz para Salomão: filho meu, tive intenção de edificar a casa em nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância, eis que te nascerá um filho, e esse homem será sereno, porque lhe darei descanso a todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz, tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Olha que revelação extraordinária Davi trouxe a Salomão, não é? Agora, meu filho, o Senhor seja contigo. E aí ele fala, né? A fim de que prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como disse ao meu respeito, que o Senhor te conceda prudência, entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se cuidares de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas e não te desalentes. Isso está lá também dito para Josué. Lembra disso? Josué no capítulo 1, do 6 a 9, Deus anima Josué quanto à obra, né? Que era a conquista das terras. Eis com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos. E aí Davi aqui vai fazer um panorama de tudo que ele já tinha preparado, os trabalhadores, os grandes números, os canteiros, os pedreiros, carpinteiros, peritos em toda a obra, ele diz aqui, ouro, prata, bronze, os príncipes que iam ajudar a Salomão. Davi chama eles e fala com eles, e aí por fim, depois de cuidar de tudo isso, dispôs-se, pois, agora o coração e a alma para buscares o Senhor vosso Deus. Dispõe-te para edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor, os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa, e que há de se edificar em nome do Senhor. E aí nós vamos ver os turnos e as funções dos levitas. Lembra que eu falei para você? Tudo isso Davi cuidou. Uma organização plena, né? Sendo Davi já velho, farto de dias, constituiu seu filho Salomão como rei de Israel. Isso está em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 40, né? Muito bem detalhado lá. Ajuntou todos os príncipes, sacerdotes, foram contados levitas de 30 anos para cima, né? Tinha um plus a mais. Enquanto que os homens eram ali na casa dos 23, levita não. Levita era 30 anos. Porque para Deus a maturidade é muito importante, né? Não vale só a força da juventude, mas é necessário a prudência, a maturidade que se vem com a idade. Então, os levitas eram de 30 anos, né? E sabe quantos tinham?
8.000 homens. Quanta gente, não é? Pois é. Desta havia 24.000 para superintendentes da obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes. Olha que reinado Davi construiu, né? Porque até hoje o grande rei Davi, ele é consagrado por tudo que ele significou a Israel. Então aqui no capítulo 23 você vê o detalhamento e o cuidado que Davi faz nessa transição de reinado, porque como eu bem falei no início do capítulo 23, ele já está próximo à sua morte, né? Então ele fala dos pães da propiciação, dos filhos de Levi, ele vai falando cada um dos detalhes, né? De tudo que era necessário e relembrando sempre as ordens que Deus tinha determinado, né? Lá no Pentateuco. Deixará por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.